o Gabriel é nosso convidado aí, professor, que vai dar essa aula de epigenética para nós, mas se puder te apresentar aí, Gabriel. Claro. Então, meu nome é Gabriel Fries, eu sou gaúcho também, embora estou aqui no Texas já faz uns 5 anos. Eu trabalho aqui no Departamento de Psiquiatria e Ciências Comportamentais aqui na Universidade do Texas, em Houston. Trabalho principalmente com pesquisa. A gente trabalha aqui bastante com transtornos de humor, especificamente, assim, primariamente transtorno bipolar e suicídio. Eu vou mostrar alguns resultados que a gente tem feito aqui na universidade, nessa apresentação, com foco principalmente em epigenética. Então, de formação, eu sou biomédico, tenho mestrado, doutorado em bioquímica pela URGS, e depois vim para Houston para fazer uma parte do meu pós-doc e acabei ficando, e hoje em dia, né, a vida vai indo, a gente vai mudando de posição. Então, o nosso trabalho foca bastante em epigenética. Eu trabalho bastante sempre com clínicos, então a minha pesquisa ela é o que a gente chama de pesquisa translacional, né? Então ela não é uma pesquisa puramente básica. Eu trabalho bastante com amostras de pacientes, e sempre num contexto aplicado à clínica, e acho que por isso que eu sempre estou buscando, a gente sempre está buscando o pesquisador translacional, interação com clínicos, e eu achei esse convite bastante interessante para poder discutir um pouco os mecanismos básicos que a gente estuda aplicados aos transtornos que a maioria de vocês trata no dia a dia. Então, sempre gera uma conversa interessante, pode gerar ideias e mais uma vez, assim, eu sei que a Alice me falou que é informal, mas eu quero reiterar como eu espero que essa apresentação seja informal, que vocês façam todas as perguntas que quiserem. Eu não me importo de fazer pergunta no meio da apresentação, acho que inclusive melhor, porque aí a gente não vai deixando dúvidas acumulando e aí perde o fio, né, da apresentação. Então, por favor, interrompam. Prazer aí para nós também. E o pessoal que entrou, então, sem o microfone, escreve no bate-papo ali, eu vou passando daí pro Gabriel, eu, a Alice, mas acho que vamos começando, então, Gabriel. Tá bem. Tá. Vamos lá. Então, tá legal. Os slides que eu trouxe aqui, mais ou menos essa conversa, é para falar de uma forma geral sobre o papel da epigenética nos transtornos psiquiátricos. Esse é um slide um título ambicioso. Vocês vão ver que rapidamente eu vou passar para um transtorno psiquiátrico específico, então talvez o título vá decepcionar algumas pessoas. Mas a ideia aqui é que muitos desses mecanismos que a gente vai discutir, eles são aplicáveis a praticamente todos os transtornos mentais graves, né? Principalmente esse cluster de transtornos associados ao humor, psicose, etc. Então, à medida que que eu vou apresentando os conceitos principais, eu vou tentar discutir como eles são aplicáveis a diferentes transtornos e em um em específico. Então, vamos lá. Rapidamente, eu me propus a trazer alguns slides para, primeiro, definir a epigenética, porque eu realmente não sei se o grupo, qual é o background do grupo, né? Então, vou começar de uma forma bem básica. Eu peço desculpas se alguns slides forem básicos demais. Já se sinta que é só para ter certeza que todos estamos na mesma página. Não, a maioria são estudantes da psiquiatria, da medicina, da psicoterapeutas, né, formados também. Pessoal da área da saúde mental, em maioria, sim, mas acho que indo pelo básico, por ser um assunto que tu vai desenvolver bastante, então... Exato. Isso aí. Então, isso aí. E aí, então, a gente vai aplicar esses conceitos básicos de epigenética em doenças mentais, e eu vou usar o exemplo do transtorno bipolar para mostrar como é que a gente pode interpretar alguns achados de epigenética em pacientes.
Então, vamos lá. Esse slide não vai ser novidade para nenhum de vocês, mas todos vocês sabem que quando a gente está tratando de transtornos psiquiátricos de uma forma geral, no que se refere à biologia desses transtornos, a gente está falando de transtornos multifatoriais, né, altamente complexos, como vocês veem na clínica. Da mesma forma, isso tem um fator decisivo na biologia, né? Então, são transtornos que envolvem alterações em não só tecidos cerebrais, como também em tecidos periféricos, né? Existem muitas alterações sistêmicas que a gente observa, e eles envolvem diversos mecanismos que interagem entre si. Então, por exemplo, alterações em neuroplasticidade, né, que geralmente é caracterizada por uma diminuição da capacidade de se fazer neurogênese, uma diminuição da comunicação dendrítica entre diferentes neurônios, de forma geral, uma disfunção mitocondrial, né, que é mostrada por diversas formas, mas, por exemplo, uma diminuição na atividade das enzimas do complexo de transporte de elétrons na mitocôndria, que geralmente culmina com uma diminuição da produção de ATP, ligado à neuroplasticidade. Opa! Tu falou pra gente, essa parte da mitocôndria, tu vai explicar ela melhor depois? Tem como tu esmiuçar um pouco mais agora? Posso esmiuçar um pouco agora, porque não era muito foco depois. Mas vamos lá, de forma geral, a mitocôndria, todos sabemos, é a usina, né, das nossas células. Então a gente precisa de mitocôndrias funcionais, produzindo quantidades de ATP, que é a moeda, né, energética das nossas células, suficiente. E a maioria desses transtornos psiquiátricos que a gente normalmente estuda, quando eu digo transtorno psiquiátrico de forma geral, eu vou especificar aqui, então, transtornos de humor, transtornos psicóticos, tá? Eles têm geralmente uma disfunção na capacidade da mitocôndria de produzir ATP. Isso tem diversas hipóteses que são usadas para justificar essa diminuição na produção de energia, mas, de forma geral, existem muitas consequências, tanto para a célula quanto para o nosso organismo num todo. Então, uma mitocôndria disfuncional, ela pode significar uma maior morte celular, ou, por exemplo, uma morte celular programada, que é chamada de apoptose. Ela está intimamente associada a uma disfunção mitocondrial. Isso pode levar a alterações de pH de diferentes tecidos. Então, existem estudos mostrando, por exemplo, que cérebros de alguns pacientes bipolares, por exemplo, têm um maior aumento de lactato, que é um metabólico que indica que existe uma disfunção na produção de energia. E é um pouco intuitivo pensar, né, que sem energia, principalmente no cérebro, muitas das funções cerebrais devem ficar prejudicadas. Né? Sim, então, sim. Isso é uma das várias hipóteses que são consideradas hoje em dia para se entender a maioria desses transtornos. Né? O que eu venho com esse slide trazer é que, embora muitos desses estudos estudam essas vias isoladamente, né? Então, alguns grupos se focam na mitocôndria, outros em neuroplasticidade. Muitos estudos mostram inflamação aumentada, que vocês devem, com certeza, já ter ouvido. Existem vários fármacos que se focam em mecanismos inflamatórios para tentar reverter ou melhorar sintomas de humor, por exemplo, ou de psicose. Mas, de forma geral, é possível que todos esses mecanismos independentes não só se correlacionem, mas que tenham uma origem comum. Né? E aí que entra os mecanismos genéticos desses transtornos. Né? Então, a gente acredita que talvez as alterações em vários desses sistemas ocorra em função de uma alteração genética ou epigenética, como eu vou discutir adiante. Então, em se tratando de genética, né, de transtornos psiquiátricos, não surpreendentemente, a gente acredita que seja um aspecto genético bem complexo. Então, existem doenças, por exemplo, monogênicas, com alta penetrância, no qual um gene tem uma alta penetrância e ele, por si só, desencadeia o transtorno. Né? Isso, obviamente, não é o caso de nenhum dos transtornos que são tratados, né, em psiquiatria. O modelo mais aceito para psiquiatria é esse D aqui, no qual um genótipo, uma carga genética
que traz suscetibilidade, ela precisa interagir com um ambiente que desencadeia uma alteração cerebral que vai levar a uma maior vulnerabilidade ao desenvolvimento de sintomas, endofenótipos, que como um conjunto podem caracterizar um diagnóstico. Tá? E essa interação é complexa, e ela é um dos grandes desafios hoje em dia da psiquiatria biológica, interagir como genes de suscetibilidade interagem com fatores ambientais de suscetibilidade. Quando a gente fala de ambiente, e aí vem bem o que vocês com certeza discutem muito na clínica, esses são os eventos ambientais que geralmente são associados a interações gene-ambiente. Né? Então a gente está falando de eventos pré-natais, eventos traumáticos não só na infância quanto ao longo da vida, eventos ocorridos durante a infância, uso e abuso de substâncias, estresse crônico, sempre muito presente em estudos de higiene ambiente. Todos eles, em diferentes níveis, a gente sabe que podem, de alguma forma, interagir com o nosso genoma e nos tornar menos resilientes ou mais suscetíveis a algum tipo de transtorno, alguma alteração. Agora, como que um ambiente pode levar a uma alteração no comportamento? Né? Essa é a grande pergunta aqui. Um dos mecanismos pensados, né, hipotetizados para essa interação é a epigenética. Então, a epigenética é uma das formas pela qual eventos ambientais podem interferir com os nossos genes. Então, aqui vem um slide, peço desculpas por ele. Ele é bem simples, mas assim, ele é bem efetivo para a gente diferenciar epigenética e genética. Porque eu acho que genética todo mundo entende, né? Quando a gente fala de genoma, a gente está falando da nossa informação hereditária, né? O que a gente herda e o que a gente vai passar adiante. Esse genoma, ele é representado por letras, né? Os nossos nucleotídeos, bases nitrogenadas, são representadas por A, adenina, citosina, guanina e timina. Bom, a forma como essas letras do nosso DNA elas se dispõem forma estruturas identificáveis. Então, dependendo de como essas letras se dispõem, eu consigo olhar para uma sequência e dizer, esse aqui é um promotor, esse aqui é um gene, esse aqui é uma região reguladora, esse aqui é um terminador, etc. Mas, como a epigenética entra nessa regulação, é um pouco mais complicado. Então, para a gente entender melhor isso, venho sempre com esse exemplo aqui. Então, vamos imaginar que essas letras aqui representam as letras do nosso DNA. Então, de acordo com a forma como essas letras se dispõem, a gente consegue identificar estruturas bem definidas. Tá? Por sinal, peço desculpas, os slides estão em inglês, eu esqueci de falar isso no primeiro slide, tá? Mas tem todo um contexto, porque o meu teclado não tem cedilha, não tem acento, então seria uma tragédia se eu tentasse traduzir isso. Mas tudo bem, volta. Tá bem claro pelo que você está falando, a gente está acompanhando, tá bem claro. Foca, Gabriel. Então, a forma como essas palavras que a gente consegue identificar, porque elas, né, as letras se organizam de alguma forma, a forma como elas se organizam quando eu dou um contexto para essas palavras, quando eu aplico uma gramática a essas palavras, faz com que aquelas palavras passem a ter um significado claro. Né? Então, aqui era só um monte de palavras identificáveis, quando eu dou um contexto e uma gramática, eles passam a fazer sentido. No entanto, as mesmas letras organizadas nas mesmas estruturas, quando eu dou um outro contexto para elas, quando eu dou uma outra gramática para elas, elas passam a ter um sentido completamente diferente, ou elas podem ter um sentido completamente diferente. Então, da mesma forma, a epigenética serve como o contexto ao nosso DNA, ao contexto, a gramática ao nosso DNA. Então, por isso que a gente sabe, todas as células do nosso corpo têm a mesma sequência de DNA, mas as células musculares, os miócitos, vão usar aquela sequência para produzir determinadas proteínas que vão gerar o fenótipo de uma célula muscular. Os neurônios têm a mesma sequência, mas tem um outro contexto, de forma que aquele DNA acaba expressando outras proteínas que geram o fenótipo da célula neuronal. Então,
um contexto, uma definição formal de epigenética é todas as alterações que podem mudar o nosso DNA sem alterar a sequência dele. Então, a gente pode silenciar, a gente pode ativar um gene, por exemplo, sem mudar a sequência dele, sem mudar as letras daquele DNA. Né? Então, do grego, epi, vem de acima. Né? Então, epigenética é tudo que ocorre acima do genoma. Tá, mas o padrão altera, mas não altera a sequência? Ou não é... Não dá Isso, pra falar eu vou discutir melhor como é que isso pode acontecer. Mas é basicamente isso. Então, qualquer alteração no DNA que eu induza, alteração no sentido de função daquele DNA, sem alterar a sequência daquele DNA. De bases, tá? assim. Então, as bases em si. Então, quando a gente fala, por exemplo, de alterações genéticas, a gente está falando de coisas que mudam a sequência do DNA. Então, ali eu falo de mutação, que é uma troca, né, na letra, na base do DNA. Eu falo de inserções, deleções, aumento do número de cópias, coisas que mudam de fato a letra do nosso DNA. Se eu pegar uma amostra e sequenciar, vai ser diferente se tiver uma alteração genética. Mas eu posso ter a mesma sequência em duas células, uma altamente ativa, na outra completamente silenciada. Se eu sequenciar aquelas duas células, a sequência está igual. E aí tu me pergunta, mas como é que esses genes estão tão diferentemente ativos nessas duas células, mesmo tendo a mesma sequência? É porque tem um mecanismo epigenético agindo naquele gene, mudando a alteração dele. E essas alterações epigenéticas, elas podem ser, às vezes, tão drásticas quanto uma alteração na sequência. Eu posso silenciar um gene totalmente sem induzir uma mutação nele. Né? Tanto que algumas alterações epigenéticas a gente chama de epimutações. Elas têm pode ter a mesma consequência do que uma mutação genética. Sim, é como se fosse uma alteração de grafia e uma alteração de sintaxe, assim como o teu exemplo ali. Exato. Exatamente. Aplicando ao exemplo que eu digo, exatamente, as letras vão ser as mesmas, mas se eu coloco uma outra gramática ali, uma pontuação diferente, tudo mais. Vai ficar mais claro quando eu entrar agora no como se faz isso. Então, existem, obviamente, vários mecanismos epigenéticos, mas eles são geralmente classificados em 3 grandes categorias. Eu posso alterar, fazer modificações em estonas, são proteínas, eu já falo delas no próximo slide. Eu posso ter o efeito de chamados RNAs não codificadores, e eu posso ter um mecanismo que é o mais comum, que é chamado de metilação do DNA, tá? Então, eu vou falar sobre cada um deles agora nos próximos slides. Então, o primeiro mecanismo epigenético conhecido se chama modificações de estonas. Primeiro, o que são as estonas? O nosso DNA, todos sabemos, é uma estrutura muito grande que precisa ser empacotada dentro de uma estrutura muito pequena, que é o núcleo, né? Para isso acontecer, o que a nossa célula faz? Ela enrola a nossa fita de DNA em proteínas que se chamam estonas. Então, o nosso DNA ele fica envolto ao redor dessas estonas e elas passam a interagir umas com as outras, empacota até formar a estrutura cromossomal, que é infinitamente menor do que seria o DNA esticado, não dobrado por nada, tá? Existe uma interação física estonas e esse DNA, obviamente, porque elas estão enrolando, o DNA está enrolando essas proteínas. A forma como essas proteínas e o nosso DNA interagem, estão interagindo, faz com que aquele DNA fique comprimido, fechado, ou que ele fique mais relaxado, mais acessível, digamos. Né? E isso permite com que esse DNA aqui seja transcrito. Se vocês se lembram do dogma da biologia molecular, a gente tem uma molécula de DNA que é transcrita numa molécula de RNA que é traduzida numa proteína, certo? Então, o primeiro passo para produzir uma proteína é produzir um RNA mensageiro a partir daquele DNA. Esse DNA aqui, ele é acessível a enzimas dentro da célula que vão chegar nele e produzir o RNA. Esse DNA aqui, não. Ele está empacotado, ele está literalmente, fisicamente escondido das enzimas da nossa célula.
Então, vejam bem, pode ser que esse gene seja o mesmo daqui, mas se a célula tem esse gene dessa forma, a célula vai estar produzindo aquela proteína aos montes, enquanto a célula, mesmo com a mesma sequência totalmente empacotado, ela não vai produzir nada daquele gene. Então, é um tipo de alteração epigenética. A consequência, de novo, pode ser tão grande quanto eu induzir uma mutação nesse gene, mas se eu sequenciasse esse gene, ele estaria igual nessas duas condições. É a forma como ele está interagindo com as proteínas ao redor que faz com que ele fique mais ativo ou menos ativo. Certo? Bom, um outro mecanismo pelo qual as células conseguem alterar genes sem mudar a sequência é através de RNAs não codificadores. Tá? Porque geralmente quando a gente pensa em RNA, a gente está pensando numa molécula que foi produzida a partir de um DNA e que vai codificar para uma proteína. Esses são RNAs codificadores, chamados RNAs mensageiros. Mas existem vários RNAs produzidos por regiões do nosso genoma que há alguns anos a gente chamava de regiões junk, regiões lixo, que a gente só sabia que elas não produziam, mas a gente não entendia por que aquelas regiões existiam. Na verdade, elas todas, a maioria delas produz algum tipo de RNA, e esses RNAs não têm a capacidade de ser traduzidos para proteínas, eles simplesmente existem para regular outras coisas dentro da nossa célula. O mais comum deles, e que todos nós já ouvimos falar, são os microRNAs, que são RNAs pequenos, de fita simples, pequenos, realmente assim, muito pequenos. E eles têm a capacidade de reconhecer RNAs mensageiros que iriam ser traduzidos para proteínas e degradar esses RNAs. Então, às vezes, assim, um gene produziu um RNA mensageiro, quer dizer, ele estava acessível, ele não estava envolvido com as histonas muito fortemente, ele vai para o citoplasma, está prestes a produzir proteína, vem um microRNA, se liga nele e quebra ele. Então, é um outro nível de regulação. A célula ela pode ter decidido não agir dentro do núcleo, mudando como o gene interage com as histonas, mas ela vai acabar com aquele gene num outro nível, que é no momento de já estar no citosol, atuando no nível do microRNA, do RNA, desculpa, e não das histonas. Tá? Então, também é um pouquinho mais difícil de entender, mas de uma forma geral é uma outra forma pelas quais as células conseguem mudar a atividade de um gene, porque o resultado final é a ausência daquela proteína, sem mudar de novo a sequência do DNA. Ela, na verdade, está produzindo aquele gene, só que aquele gene não chega a produzir proteína porque vem alguém e destrói ele. Então é um outro mecanismo epigenético. E o último, que é o que a gente vai se dedicar até o fim dessa aula, é a metilação do DNA. Então, metilação do DNA, pelo nome, é fácil de entender. É quando a gente adiciona um grupamento metila, que é esse CH3, a uma base nitrogenada do DNA. Isso geralmente acontece em citosinas, na base C, catalisado por uma enzima chamada DNA-metiltransferase, ou DNMT. Tradicionalmente, o fato de eu adicionar um grupamento metila, ou essa modificação química no DNA, faz seja silenciado. Então, de novo, pode ter uma consequência semelhante ao mutar aquele gene. Se eu sequenciar, ele vai estar igual, mas ele vai estar silenciado porque eu fiz uma modificação naquele DNA, induzindo uma metilação dele. Como que isso acontece? Bom, o nosso DNA, para ele ser ativo e para ele produzir uma molécula de RNA, ele precisa ser ligado por umas proteínas chamadas fatores de transcrição, que, uma vez ligadas ao DNA, vão recrutar enzimas que são chamadas RNAs polimerases, que de fato produzem o RNA. Esses nomes não são importantes, mas é só para dizer que essa primeira interação do nosso DNA com essas pequenas proteínas é necessária para que aquele gene seja ativo. No momento que eu adiciono um grupamento metil no DNA, quando eu metilo, isso pode fazer duas coisas. Ele literalmente impede a ligação dos fatores de transcrição ao DNA, ou ele ativamente recruta proteínas repressoras ao nosso DNA. Nos dois casos, o que a metilação
geralmente faz, é inibir a produção de RNA mensageiro a partir daquele DNA. Tá? Então, é um resultado semelhante, talvez, a um DNA que está fortemente interagindo com a histona e não deixando aquele DNA acessível para a maquinaria da célula. Tá bem? Então, esse dos mecanismos, de uma forma geral. Acho que trancou um pouquinho, não sei se tu pode voltar, Gabriel, não sei se trancou para vocês também, pelo que eu vi, acho que trancou para um pouco Só, não, no final aqui da explicação que você estava dando da metilação do DNA. Ah, tá. Tá, então, basicamente aqui só mostrei que quando há uma metilação... Trancou de novo? Ah, tá. Quando há uma metilação... vai lá. Quando há uma metilação, existe uma diminuição da ligação dessas proteínas chamadas fatores de transcrição, né, que são necessárias para aquele gene produzir uma molécula de RNA. Isso é um dos mecanismos pelo qual a metilação reprime um DNA, ou aquela metilação ativamente recruta proteínas repressoras. Então, nos dois casos, a presença da metilação inibe a produção de RNA mensageiro a partir daquele DNA. Então, é quase como a mesma consequência que existe quando eu induzo uma interação forte entre um DNA e uma histona, por exemplo. Ou uma mutação de DNA, novamente, tocando nesse assunto. Então, de forma geral, acho que existem exceções, eu não vou entrar nesse caso, mas de forma geral, metilação do DNA inibe a expressão de um gene. Então, eu posso reprimir completamente um gene só por induzir uma metilação, embora a sequência esteja igual. Vocês têm alguma dúvida antes de eu passar para os exemplos, ou para um pouco de como que isso pode estar envolvido em psiquiatria? Ou está tranquilo? Acho que a conexão com os exemplos clínicos vai fazendo aí a Sim. conexão, né? Sim. Não, esses então foram só assim para vocês todos verem. Primeiro, o que é epigenética, os tipos de... as maneiras como a epigenética funciona. E agora eu vou trazer alguns exemplos de alguns estudos que a gente fez para mostrar por que a gente acredita que esse tipo de mecanismo está envolvido nos transtornos psiquiátricos. Bom, vou focar basicamente em metilação do DNA, tá? Que é uma das principais e mais estudadas alterações epigenéticas. Um dos primeiros estudos que sugeriu um papel importante da metilação do DNA para comportamento, de forma geral, veio do estudo um estudo do grupo do Michael McKean, no Canadá, de 2004, que tinha um modelo de cuidado materno bem estabelecido. Então, ele tinha grupos nos quais, isso em roedores, né, nos quais a mãe apresentava um apto e suficiente cuidado materno, que é medido por lambidas, comportamento de nursing, coisa e tal. E tinha um outro grupo que, por mecanismos específicos, mostrava um baixo ou pobre, digamos assim, cuidado materno. E o que eles observavam é que essa ninhada que tinha sido submetida a esses dois tipos de comportamento materno, quando na vida adulta, apresentavam fenótipos completamente diferentes. Então, esses animais aqui apresentavam maior sintomas de ansiedade, uma redução de proteínas neuroprotetoras no cérebro, enquanto que esses aqui tinham uma reduzida resposta ao estresse, tinham uma maior interação social e apresentavam altos níveis de proteínas neuroprotetoras. E eles começaram a estudar, né, até antes de 2004, por que esse cuidado materno que acontecia nos primeiros dias de vida induziam alterações tão permanentes que levavam a essas alterações comportamentais na vida adulta. Bom, vocês sabem o tópico da palestra, né? Então, não é surpresa que eu mostro para vocês que, na verdade, esses dois tipos de comportamentos maternos estavam induzindo, como eles acharam, diferenças na metilação de um gene importante, um gene neuroprotetor, de forma que os animais que tinham sido submetidos a um baixo
cuidado materno, tinha um aumento na metilação desse gene, que levava a uma diminuição na expressão dele, comparado ao outro grupo, que no fim das contas tinham altos níveis de proteínas neuroprotetoras. Então isso na época foi super revolucionário, porque mostrava uma alteração biológica induzida pelo comportamento e que era muito permanente, né, muito estável, de forma que aqueles 7 dias, digamos, no início da vida, permaneciam até a vida adulta suficiente para mudar a biologia e mudar o fenótipo comportamental desses animais. Só uma pergunta, a infância de um rato dura mais ou menos quanto tempo? Só para ter uma noção de quantos 7 dias representa, assim. 30 dias, isso depende da espécie, mas 30 dias é um adolescente, 60 dias é um adulto jovem, 90 dias já é um adulto mais velho. Então, 7 dias é bem o início da vida só pra de um humano. Isso é uma pergunta muito válida e que os pesquisadores de animais com certeza saberiam te dizer com mais certeza. Eu sei esses parâmetros, mas eu não sei te dizer ao quão equivalente aos adultos. Uma noção, assim, mas seria uma primeira infância, assim, né? Sim. Só para ter uma noção. Imediatamente após o nascimento, aqueles primeiros contatos. Mas é uma ótima pergunta. E, enfim, assim, isso foi o primeiro boom, digamos, né, em 2004, que puxou o tópico de epigenética para a psiquiatria, e desde então, milhares de estudos já foram feitos com todos os diagnósticos que vocês podem imaginar. Né, até está bem desatualizado esse slide aqui, mas eu tenho certeza que se vocês fizerem um PubMed com o nome do transtorno que vocês têm interesse e epigenética, vai ter já uma revisão sistemática, provavelmente, juntando vários estudos bem recentes sobre o assunto. Quem quer um panorama mais geral, até sugiro essa revisão aqui, que vai falar de uma forma mais geral, assim, sobre os transtornos de forma geral. Claro que dependendo de que tipo de diagnóstico a gente está falando, a implicação genética vai ser diferente. Mas eu vou enfatizar um transtorno, uma doença que já venho estudando há bastante tempo, dali que eu conheço a Alice, de muitos anos, porque a gente trabalhou junto com o professor Kapczynski, que me apresentou para a neurobiologia do transtorno bipolar. Não botei aqui nenhum slide de introdução ao transtorno bipolar, porque eu achei que isso seria o auge do absurdo de chover no molhado. Mas vocês todos sabem quão significativo é esse transtorno, e o que eu trago para vocês é a informação de que ele apresenta um caráter genético muito alto. Então, eu acho que, de uma forma geral, entre doenças psiquiátricas, o autismo é o que a gente imagina que tenha o maior caráter genético, e logo depois já vem transtorno bipolar e alguns outros. Estimativas de estudos com gêmeos e familiares, por exemplo, mostram uma herdabilidade de 89%, 90%, por aí. Então, a gente sabe que existe um fator, digamos, hereditário ao transtorno bipolar muito alto. Isso é visto quando a gente compara ali gêmeos idênticos, né, com gêmeos dizigóticos, por exemplo. Quando se começou a olhar de fato para as sequências de DNA desses pacientes e comparar com controles, né, o estudo da genética molecular em si, existem formas de a gente calcular a herdabilidade baseada nessas sequências também. Quando a gente fez isso, a gente descobriu que, baseado nas sequências de DNA, a herdabilidade que era explicada pelo DNA era muito mais baixa do que a herdabilidade que era detectada em estudos com gêmeos. Então, como se essa herdabilidade tão alta não estava sendo explicada ou sendo determinada por uma sequência genética propriamente dita. E a isso a gente chama de missing heritability, ou uma herdabilidade perdida? Acho que seria a melhor tradução aqui. Existe essa dissonância entre o que a gente identifica estudando gêmeos e famílias e estudando o DNA propriamente dito. Essa herdabilidade que a gente não sabe explicar, ela
existem várias hipóteses que são usadas para explicar de onde está vindo esse resto da herdabilidade, né? A gente pode estar tendo o efeito de variantes genéticas raras, que simplesmente não são medidas por estudos de GWAS. Pode ter interações entre genes que aumentem essa herdabilidade. Também a gente não mede isso quando a gente faz um GWAS tradicional. Pode ser o ambiente, isso é bem fácil de entender, né? A gente não herda só genes, mas a gente herda ambiente também, né? Principalmente no contexto familiar, por exemplo. E o que a gente acredita é que pelo menos uma parte dessa herdabilidade inexplicável se dá em função de epigenética, né? Isso eu espero que eu tenha convencido vocês de que essa é uma possibilidade baseando-se no contexto e no conceito de epigenética, né? Que pode levar a alterações genéticas sem mudar a sequência de DNA, ou seja, a gente não está detectando alterações epigenéticas através de GWAS, mas elas podem estar contribuindo para a herdabilidade de uma forma geral. A tradução de GWAS é o sequenciamento? Não. Estudo de associação de varredura genômica. Varredura genômica significa que eu meço alterações genéticas ao longo de todo o genoma ao mesmo tempo. Porque eu posso, por exemplo, existem dois tipos de estudos genéticos que eu posso fazer. Eu posso fazer o que a gente chama de estudo de gene candidato, quando eu tenho uma hipótese e eu digo, eu quero estudar esse gene, porque esse gene muda, eu sei de outros estudos que ele muda a função neuronal, não sei das quantas, eu quero estudar esse gene. O BDNF, por exemplo, por muitos anos foi estudado como sendo o gene do transtorno bipolar, por exemplo. E eu posso fazer estudos, não de gene candidato, mas de varredura genômica, quando eu não tenho uma hipótese a priori, e eu analiso todo o genoma ao mesmo tempo, e eu vejo o que aparece. E aí, a coisa mais decepcionante da psiquiatria, da genética psiquiátrica, é que quando se começou a fazer estudos de varredura genômica, os genes que apareciam não eram os genes que a gente estudava até lá. Então, o tão amado BDNF nunca apareceu em nenhum GWAS desses, por exemplo. Mas, enfim, essa é outra história. Mas eu quero trazer à tona aqui, para puxar para o que a gente está fazendo, duas características clinicamente observáveis nos quais a gente hipotetizou alguns anos atrás de que talvez a epigenética possa estar contribuindo para. Um é o fato de que filhos, né, de pacientes que têm um transtorno, um diagnóstico de transtorno bipolar, têm um aumento no risco para desenvolver transtorno bipolar. Isso, né, psiquiatras da infância sabem muito bem. E um outro contexto clínico completamente diferente é o fato de que existem algumas evidências de que pacientes adultos, alguns deles apresentam sinais de envelhecimento acelerado. Imagino que isso não seja uma grande novidade para a maioria de vocês. O que eu vou mostrar aqui é alguns estudos que a gente tem feito para tentar identificar se esses mecanismos epigenéticos que eu discuti nos últimos slides pode estar envolvido nessas duas características do transtorno bipolar. Bom, então, primeiro, aquela observação, né, que eu fiz de que a literatura é bem forte em estudos de psiquiatria da infância para sugerir que filhos que têm um risco genético familiar, ou seja, pais com diagnóstico de transtorno bipolar, principalmente transtorno bipolar tipo 1, têm um risco aumentado para desenvolver não só o transtorno bipolar, então isso aqui vocês já devem ter visto, se chama um force plot de meta-análise, então quando passa aqui do 1 é porque a associação é positiva, então eles têm um maior risco a desenvolver transtorno bipolar e eles têm um maior risco a desenvolver outros diagnósticos psiquiátricos também. Tá? E a gente discutia... Só avisar, eu não sei se o pessoal que tá vendo no computador, no canto direito embaixo, dá para alternar ali, para deixar a apresentação em tela cheia, para conseguir enxergar o slide como é pequeno ali. Boa, desculpa por isso. Até não se preocupem com isso também, caso vocês não tenham vendo, é mais para
trouxe aqui a referência para reforçar essa informação que eu estou trazendo, que é esse maior risco apresentado pelos filhos, né? E eu acho que eu espero ter convencido vocês de que é possível que parte desse risco herdável por essas crianças pode ser por mecanismos epigenéticos, além de genética, propriamente dita. Para estudar isso, a gente aqui começou em 2015 um estudo em que a gente recrutou filhos bipolares que não tinham nenhum sintoma no momento do recrutamento, mas que a gente sabe, epidemiologicamente falando, que elas têm um risco aumentado para desenvolver o transtorno. A gente recrutou crianças com a mesma idade, mesmo sexo, mesma etnia, tudo mais, que não eram filhos de pacientes bipolares e que também não tinham nenhum sintoma, o nosso grupo controle, e recrutamos crianças com a mesma idade, mesmo sexo, mesma etnia, mesmo desenvolvimento da puberdade, com diagnóstico de transtorno bipolar, sendo o nosso controle positivo. E a gente estudou diversos marcadores nessas crianças, em sangue periférico, que era o tecido que a gente tinha disponível, entre eles os níveis de metilação do DNA ao longo do genoma. Então a gente fez uma varredura genômica para medir metilação no DNA ao longo do genoma, e a gente mediu níveis de RNA mensageiro nas mesmas amostras. E aquela ideia, né, de que um aumento da metilação leva a uma redução na expressão de genes, como eu mostrava anteriormente. Então, a gente fez várias análises de bioinformática, estatística e tal, obviamente não vou entrar em detalhes, mas a gente achou 33 genes com diferentes níveis de metilação e expressão comparado aos controles, que aqui estão representados em azul, e que a gente viu usando dados disponíveis pelo NIH, aqui o nosso CNPq, que essas proteínas, elas interagem com outros genes e outras proteínas que já foram descritas como sendo envolvidas no transtorno bipolar. Então, essa figura é só para mostrar que os genes que a gente identificou como sendo, pelo menos parcialmente responsáveis pelo risco que essas crianças apresentam, elas não atuam isoladamente, elas todas parecem interagir entre elas, tanto direta quanto indiretamente. Isso em si já foi bastante interessante na época, mas uma das coisas que a gente fica pensando quando a gente olha uma lista de genes ou uma figura complexa dessa é o que isso significa biologicamente, né? Existe uma análise em biologia que a gente faz que se chama análise de via, que é quando a gente pega uma lista de genes, que a gente saberia dizer o que cada um daqueles genes faz na célula, mas quando todos estão juntos, a única forma da gente entender o que aquilo muda na célula é fazer uma análise de via. Então a gente vê que tipo de via celular está enriquecida naquela lista de genes. Quando a gente fez isso com os nossos 33 genes de risco identificados nessas crianças, a gente achou que a via que estava mais enriquecida naquela lista de genes é uma via que se chama sinalização pelo receptor de glicocorticoide, ou glicocorticoide, também chamado de GR, ou RG, em português. E ela estava sendo enriquecida por 4 genes aqui. Primeiro, esses 4 genes pertencentes àqueles 33, todos estavam diminuídos a expressão nos filhos e nos pacientes comparado aos controles. E foi um achado bastante interessante na época, porque o GR, esse receptor de glicocorticoide, ele atua principalmente regulando o nosso sistema, o nosso eixo do estresse. Então, o eixo hipotálamo, a pituitária adrenal, ele depende da atividade desse receptor de glicocorticoide. E isso corroborou, de uma certa forma, alguns estudos clínicos que já mostravam que famílias com pais com transtorno bipolar, claro, não todas, mas de uma forma geral, têm, em média, uma carga de estresse aumentada, né? Então, essas crianças, elas são expostas, de forma geral, a mais estresse do que o normal, e mostrou que talvez parte desse risco que elas apresentam de eventualmente desenvolverem um transtorno
deve se dar biologicamente a uma disfunção na forma como essas crianças podem lidar com as situações estressantes. Isso é a gente extrapolando esse resultado biológico, que só de uma forma mais simples ressalta que a epigenética modula o eixo do estresse nessas crianças. Deixa eu ver se eu tenho outro slide sobre esse estudo. Ah, tá. E aqui vem com aquela história de que a gente sabe e acredita que alterações epigenéticas dependem do ambiente, né? Então, para testar isso, a gente tinha uma escala chamada FES, que era uma escala de ambiente familiar, que media, por exemplo, os níveis de coesão e os níveis de conflito nessas famílias. E esses 4 genes que foram enriquecidos na via do receptor de glicocorticoide, que, né, se mostrou como sendo a principal via alterada nessas crianças, eles mostraram todos uma correlação positiva com coesão, quer dizer, quanto maior a coesão familiar medida nessas famílias, maior a expressão desse gene, e uma correlação negativa com conflito familiar. Então, quanto maior o conflito medido, menor a expressão daqueles genes. Né? Então, isso foi um estudo que a gente publicou em 2017, já faz alguns anos, mas ressaltando assim, a potencial, aparente função de mecanismos epigenéticos, regulando a forma como filhos de bipolares, pacientes bipolares, respondem ao estresse, e a gente tem aqui vários alvos moleculares que a gente pode agora dar seguimento, né, até desenvolver terapias e tudo mais. Só para eu entender como é a diferença de coesão e de conflitiva, assim, nas famílias, vocês avaliavam como, assim, mais para a gente... Isso foi uma escala que se chama Family Environmental Scale, ou FES, e ela é respondida pelos pais. Ela tem 10 domínios de comportamento familiar, e a gente está mostrando aqui o resultado de 2 deles. Se eu não me engano, são tipo 10 perguntas para cada um desses domínios. É uma autoescala, né? Então os pais respondem sozinhos sobre eles, e a gente consegue montar scores que, quanto maior aquela característica. Quanto maior o score nas perguntas de conflito, maior o nível de conflito, obviamente uma predição baseada nas respostas dos pais. Inclui essa escala independência, autonomia, me foge aqui, mas são 10 domínios de comportamento familiar, familiares que estão avaliados. É uma escala bem completa e auto... assim, poderíamos falar das limitações dela, pelo fato de ser aplicada... Não, até pelo contrário, até pelo contrário, mas por muitos de nós aqui não termos uma vivência de pesquisa direta, assim, clínica mesmo, né? Então, perguntando mais para ir esclarecendo, assim, a maneira como são avaliados, né? Para a gente ir aprendendo o processo também. Claro, não, se quiserem dar uma olhada, claro, aqui está a referência, se quiserem detalhes de todo esse estudo, e fiquem bem à vontade de entrar em contato caso queiram tirar algumas dúvidas ou entender melhor, assim, como é que a gente chegou nesses resultados, mas essa escala em si é FES, ou FES, a escala, então com certeza acho que vai ser fácil de achar. Claro, sim. Bom, indo para uma outra população, que é a população dos adultos, de novo, eu tinha mencionado, né, que existem algumas evidências, muitas inclusive biológicas, mostrando que adultos com transtorno bipolar apresentam sinais de envelhecimento acelerado. Isso, por exemplo, é visto em algumas alterações cerebrais, tem estudos mostrando alguns sinais relacionados à demência, né, transtornos de demência no tecido cerebral. Existem evidências de senescência celular, então é bem clássico já uma diminuição de telômero apresentada por esses pacientes. Alterações de imunossenescência nas células do sistema imune, aumento de estresse oxidativo, entre outras coisas. Esse envelhecimento prematuro, digamos assim, de novo, existem várias hipóteses que tentam explicar por que ele ocorre. Então, a gente acredita que esses pacientes, em função de um estresse crônico, de uma cronicidade de transtornos de humor, muitas hospitalizações, hábitos de vida que a gente sabe que podem ser bem diferentes comparado à população em geral,
abuso de substâncias, comportamentos de sono, todas aquelas coisas que são bem características desses pacientes, podem, de forma geral, aumentar, por exemplo, o que a gente falava há alguns anos ali, você vai se lembrar da carga alostática, por exemplo, que podem levar a essa aceleração do envelhecimento biológico. Mecanisticamente falando, em termos moleculares, muitos alvos já foram propostos para justificar esse envelhecimento prematuro. Então, diminuição do telômero, como eu falei, alterações do sistema imune, estresse oxidativo, genética e metilação do DNA. Tudo que eu falo vai ter um quê ali de epigenética, pelo menos sendo investigado. Então, eu quero descrever para vocês a nossa teoria e como é que a gente tentou estudar se metilação do DNA poderia estar envolvido nesses mecanismos de envelhecimento precoce. Isso é possível porque um professor, em 2015, um professor da Universidade da Califórnia, em São Francisco, chamado Steve Horvath, desenvolveu uma forma de, usando dados de metilação do DNA, predizer a idade de uma pessoa. É o que a gente chama de idade epigenética. Então, a gente consegue no laboratório, assim como a gente fez no estudo das crianças, medir metilação do DNA de forma geral, ao longo de todo o teu genoma. E isso é geral no ponto de, por exemplo, quando a gente mede hoje em dia, a gente mede quase 1 milhão de locais no genoma. Sempre que eu pego uma amostra e vou para o laboratório, naquele momento eu estou medindo 850 mil metilações ao mesmo tempo. Existe esse algoritmo que foi desenvolvido em 2015, que hoje em dia já foi aperfeiçoado várias vezes, que permite com que eu pegue essa informação da metilação do DNA, isso, por exemplo, do sangue, ou basicamente de qualquer tecido, eu calcule aqui por bioinformática, usando alguns códigos ali no R, e eu te diga a tua idade, ou muito próximo disso, baseado só na tua metilação do DNA. Isso tem implicações enormes, né, porque a gente pode pensar a implicação disso para forense, por exemplo, medicina forense, para, enfim, muitas aplicações. Uma delas é para estudar envelhecimento biológico, porque o que a gente pode fazer aqui, a gente pode comparar a idade que a gente consegue predizer biologicamente no laboratório com a idade que tu me diz que tu tem, ou o tempo de vida que tu teve, né? Obviamente a gente fez isso com os nossos pacientes. Então, por exemplo, esse aqui é os resultados que a gente fez, a gente está medindo isso em sangue de pacientes bipolares, adultos e controles. Só para vocês terem uma ideia de como é que é a correlação entre a idade epigenética, a idade calculada a partir da metilação do DNA e a idade cronológica. É muito forte. Então, a nossa capacidade de predizer a idade de alguém baseada na metilação do DNA é muito alta. Quando eu comparo essa idade com a idade cronológica, faço, por exemplo, um menos a outra, se eu tiver uma idade epigenética mais velha do que a minha idade cronológica, eu vou ter um índice de aceleração positivo. Se eu tiver uma idade epigenética mais jovem, ou menor do que a minha idade cronológica, se eu faço uma menos a outra, eu vou ter um índice de aceleração negativo, certo? Se as duas tiverem a mesma idade, eu anulo ali o meu resultado. Então, isso é o que a gente observa comparando controles, pacientes adultos com transtorno bipolar e irmãos de pacientes bipolares que a gente acredita que compartilham alguns das sequências genéticas, mas não têm o diagnóstico. Isso a gente pode discutir aqui eles como sendo pessoas de risco ou eles como sendo pessoas resilientes. Não vem ao caso aqui. Mas o fato é que, de forma geral, os pacientes tendem a ter um índice de aceleração da idade epigenética maior comparado aos controles, embora os irmãos não apresentem esse comportamento. E quando a gente separa o nosso grupo todo entre aqueles que são mais jovens ou mais velhos e compara os pacientes mais velhos com os controles mais velhos, essa diferença fica significativa. Então, a nossa ideia na época, que a gente publicou em 2017 também, foi que, enfim, aparentemente, como a gente tinha essa hipótese, o envelhecimento do nosso DNA é acelerado em pacientes bipolares, mas essa diferença ela é acentuada
principalmente nos mais velhos, que têm já um histórico de acúmulo de todos aqueles comportamentos que a gente acredita que induzem aceleração acumulado, né? Quando um jovem ainda não tem aquilo tão acentuado. Até clinicamente é um quadro que começa mais tarde mesmo, né? Tá aí, outra forma de aplicar, assim, talvez essa carga epigenética que leva ao envelhecimento acelerado, ela ainda consegue ser sobreposta por vários outros mecanismos no início da doença, que à medida que a doença progride, né, a gente não consegue mais recuperar da mesma forma aquele mecanismo. Esse resultado na apresentação, mas tudo que eu estou mostrando é em sangue até agora. Isso é uma discussão corriqueira na pesquisa com psiquiatria biológica, porque obviamente a gente está trabalhando com transtornos que a gente acredita que pelo menos uma parte seja relacionado ao cérebro, de alguma forma, né? Então, a gente conseguiu ter acesso a tecidos pós-mortem, quer dizer, de pessoas, de pacientes que após, né, falecerem, doaram o cérebro para um banco de cérebros. A gente usou um banco de cérebros do NIH, do Instituto National Institute of Health, o CNPq aqui, como eu disse, que nos doou cérebros do hipocampo de 32 pacientes que antemortem tinham transtorno bipolar e 32 controles também, variados para idade, sexo, para tempo após a morte em que o cérebro foi processado, etc. E a gente fez a mesma coisa nesses hipocampos. A gente mediu, desculpa aqui a formatação, a idade epigenética nele. A gente novamente mostrou que mesmo no cérebro a capacidade de predizer a idade a partir da metilação é muito alta. Então ele é um relógio biológico potente mesmo no cérebro. E o comportamento foi igual no sangue. Então, se a gente pega todas as amostras, não tem diferença, pacientes e controles. Se a gente divide entre jovens e mais velhos, nos jovens não tem diferença significativa, nos mais velhos existe uma diferença significativa. Vocês veem que não é um envelhecimento brusco, né? Não é uma coisa assim de ter 2 vezes a idade, né? É uma coisa sutil, mas que é observada não só na idade epigenética, mas por outros relógios biológicos também, que eu não estou entrando aqui em detalhes, como telômero e tudo mais. Bom, eu tenho alguns últimos slides aqui, só para a gente dar um contexto maior nas implicações dessas alterações. Eu trouxe aqui 2 exemplos de 3 estudos que a gente fez, só mostrando que não só essas alterações que eu digo podem diferenciar pacientes de controles ou coisas assim, mas elas podem determinar características desses pacientes ou de grupos de pacientes. E uma coisa que sempre surge como curiosidade ou como pergunta nesse tipo de apresentação é o quão reversível são essas alterações, certo? Porque mudar de DNA a gente não consegue ainda, né? Tem vários filmes mostrando que tu pode mudar, tem técnicas hoje em dia que a gente consegue mudar de células no laboratório, a gente consegue mudar quando a gente pega uma stem cell, por exemplo, a gente consegue criar um indivíduo, tipo um roedor todo com uma alteração genética propriamente dita, mas num adulto que sofreu um maus tratos nos primeiros dias de infância, que lá na vida adulta tem uma alteração epigenética numa região bem específica do cérebro, a gente não conseguiria reverter se fosse dependente totalmente de um aspecto genético, da sequência de DNA. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um estudo para gerar discussão, um estudo de 2009, foi um estudo que, inclusive, totalmente marcou, assim, a minha carreira acadêmica, assim, eu estava no grupo do Flávio, quando eu li isso aqui, me apaixonei pela área, e, inclusive, 2 anos atrás, conheci a autora, que hoje em dia é professora também, num dos congressos, e foi quase um momento de tietagem, assim, foi bem awkward, inclusive. Mas, enfim, esse é um estudo com roedores que avaliou, novamente, o efeito de maus tratos na infância pela mãe em comportamento e alterações epigenéticas na vida adulta. Então, bem semelhante ao estudo do professor McMinney que eu mostrei. Aqui, eu peço desculpas se ficou muito pequeno, mas basicamente
detalha o comportamento que esses dois grupos de maus tratos maternos e do grupo controle mostraram. Então, o grupo que estressou a mãe de forma que elas tivessem maus tratos com a sua ninhada, mostravam uma maior porcentagem de pisadas, de serem jogados, de serem puxados, de serem evitados, de serem lidados de forma mais dura, e pouco comportamento de nurturing, assim, de licking, né, de lambidas e de cuidado materno. E aí o controle é exatamente o contrário. Então, bastante cuidado, bastante licking e poucos comportamentos característicos de maus tratos. Bom, isso aqui é só para mostrar como é que é o modelo, mas esse aqui é o resultado no cérebro dessas desses filhotes que foram submetidos a isso uma vez chegando na vida adulta. Então, no córtex pré-frontal desses ratos, o grupo que sofreu os maus tratos, que é a barra preta, tinha uma diminuição nos níveis do RNA mensageiro desse gene chamado BDNF, que é um gene neuroprotetor, comparado ao grupo que não sofreu esses maus tratos. Eles descobriram que nesse mesmo tecido, o nível de metilação desse gene estava aumentado em função desses maus tratos. Então, eles conseguiram mostrar que essa diminuição na produção de uma proteína que protege os neurônios estava sendo induzida por um aumento da metilação desse gene. De novo, induzida pelos maus tratos no início da vida. Então, bem parecido com o que foi publicado em 2004, que eu mostrei para vocês. Agora, o pulo do gato aqui é que o que eles fizeram foi, eles pegaram esses ratos adultos com essas alterações induzidas no início da infância e trataram com uma medicação chamada zebularina, que inibe a enzima que metila o DNA, ou a enzima que mantém o DNA metilado. Tá? Eles conseguiram mostrar que tratando os adultos, eles conseguiam reduzir a metilação do gene, comparado ao grupo que sofreu os maus tratos, mas não foi tratado com essa medicação, e diminuindo isso aqui, eles conseguiam aumentar a expressão do BDNF, então conseguiam recuperar os níveis daquela proteína neuroprotetora. Então esse estudo também foi uma super revolução na época, foi bem desacreditado, inclusive, por muitos anos, por alguns pesquisadores, porque mostrava que essas alterações epigenéticas, por serem epigenéticas e não epigenéticas, elas podem ser passíveis de modificação, né? Inclusive farmacologicamente falando. Isso tem muitas implicações que eu não preciso nem esclarecer mais para vocês. Existem vários inibidores de metilação do DNA disponíveis. Eles usaram só essa zebularina aqui, mas digo para vocês que tem vários estudos sendo feitos avaliando os efeitos dessas medicações epigenéticas em alterações moleculares e em comportamentos, muitos em modelos animais ainda. Em humanos, não? Não. Tem muitas medicações dessas sendo usadas para câncer. Tá? Se tu for para o clinicaltrials.gov, que tem a descrição de todos os clinical trials sendo feitos, todas elas tu vai encontrar lá, mas para diferentes tipos de câncer. Que eu conheço, a não ser que muito recentemente começou, não existe nenhum ensaio clínico ainda sendo usado para transtornos psiquiátricos. Isso tem várias justificativas, que eu posso até comentar, eu vou trazer um slide mais adiante, só falando assim das implicações, porque essas medicações até hoje, elas não conseguem mudar a metilação em locais específicos do genoma. Então, se eu uso um inibidor de metilação, eu, de uma forma geral, acabo com a metilação de todo o genoma. E aí, retomando o que eu falei no começo, né, o que faz uma célula da derme ser uma célula da derme e não um neurônio, mesmo tendo o mesmo código genético do neurônio, as metilações, são as alterações epigenéticas. Então, não há objetivo de um tratamento epigenético fazer um reset, né, assim, apagar todas as metilações, mas sim fazer uma mudança fina em alterações epigenéticas induzidas por eventos ambientais. E isso é o que está sendo feito hoje em dia. Muitos estudos básicos estão tentando afunilar ou tornar esses inibidores específicos para regiões de interesse. Eu acho que quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai poder
partir para tratamentos, por exemplo, de pacientes psiquiátricos. Mas na metilação que eles são usados também para câncer, então é a mesma função, seria? Mesma função. Inibidor da metilação, tá. Isso, mesma função. E da mesma forma, não trago aqui, mas existem inibidores de modificações de histonas e já existem estudos com tratamentos usando microRNAs. Que se eu sei, por exemplo, um diagnóstico que tem, comparado a controles, um alto nível de um RNA mensageiro, e eu consigo identificar um microRNA que consegue destruir, degradar aquele RNA mensageiro, uma das formas de eu destruir isso é tratando, por exemplo, com RNAs mensageiros. Tem ensaios clínicos com microRNAs intranasais, por exemplo, tem várias coisas, assim, com tratamentos epigenéticos, como a gente chama, em diferentes níveis. Quase lá. Última coisa aqui que eu queria trazer, só porque eu acho que é uma das coisas mais interessantes, assim, da área também, é a questão da herdabilidade dessas alterações, né? Porque a gente sabe já, estudado há muito tempo, desde Mendel, que a nossa sequência de DNA vai ser passada adiante. Mas e alterações de metilação, por exemplo, né? Bom, com roedores já existem vários estudos mostrando que isso é possível. Com humanos, obviamente, é muito mais limitado, porque vocês conseguem imaginar a dificuldade que é fazer esse tipo de estudo, né? A gente precisa de várias gerações em que a gente tem coletado amostras de todas essas gerações. Existem várias evidências de que isso ocorre em humanos. Existem estudos com descendentes de sobreviventes do Holocausto, por exemplo, mostrando que eles ainda mantêm alterações em metilação de alguns genes semelhantes a alterações encontradas nos avós, por exemplo, que estavam no Holocausto, que sobreviveram a isso, embora eles em si nunca foram expostos a nenhuma daquelas situações. E aí se acredita que muitas dessas alterações epigenéticas são as responsáveis por levar sintomas de TEPT nessas pessoas que, de novo, nunca foram submetidas àquele evento traumático. Tem toda uma leva de estudos com os sobreviventes do genocídio de Tutsi. Que país foi isso, gente? Foi um país africano que lá nos anos 90, no início... Ruanda, não é? Ruanda, isso. Todo um genocídio e existem... Esse é um grupo da Holanda que tem amostra das mulheres que estavam grávidas durante o genocídio e agora tem mais 2 gerações de amostras das crianças e depois dos avós, e eles estão vendo que alterações induzidas pela exposição ao genocídio ainda se mantém já na 3ª geração agora. Então tem... Isso tem uma correlação com a clínica, quem trabalha em psicoterapia talvez, né, perceba, assim, né, descendentes de pessoas que sobreviveram ao Holocausto, ou descendentes de pessoas que passaram por eventos familiares muito traumáticos, às vezes 2, 3 gerações para trás, né, a pessoa tem sintomas que realmente a gente não consegue, né, pela história dela, às vezes, entender, e é interessante, assim, mais comentário. Sim, não, é muito válido, é muito interessante pensar que isso pode ter, assim, qual é a base biológica disso, e digo mais, assim, né, que a gente, obviamente, está muito na infância disso, mas que pode ser reversível, né, assim, de uma forma ou de outra. Por psicoterapia, por exemplo, né, se a gente pensar que é um evento ambiental, esse tipo, o tratamento, via esse ambiente, a gente pode mudar essa biologia que está sendo, né, presente. Não precisa ser farmacológica, é isso que eu quero dizer. Explica por que talvez a psicoterapia possa ajudar em algumas situações, muito uma situação dessas, e explica algumas coisas talvez que a gente veja, né, porque não explicaria geneticamente, mas nesse sentido sim, né. Isso, não, exatamente. Bom, falei, pode ser herdável. Só por curiosidade, uma das formas pelas quais a gente acha, a gente tem estudado de como essas alterações, uma alteração de metilação do cérebro pode passar adiante, é através de umas moléculas chamadas exossomos, no qual a gente consegue encapsular umas moléculas de RNA nas células cerebrais e elas atingem as células germinativas de forma que a gente consiga passar para a próxima geração. E a gente está estudando esses exossomos, por exemplo, de pacientes bipolares nesse momento.
só para reiterar, né, assim, isso é uma das coisas que a gente aqui no nosso grupo estuda bastante e vende como uma bandeira de que, pelo menos, a gente acredita que pelo menos parte da herança do transtorno bipolar seja ou se dê através de mecanismos epigenéticos, né, de forma que a gente tem uma transmissão inter e transgeracional não genética. Esse é o nome super bonito para basicamente isso que eu tenho falado. Quanto tempo a gente tem? Devo parar aqui? Senão, mais quanto tempo tu tiver aí. Tá, mais uns 5 minutos, enquanto vocês me aguentarem aqui. Não, quanto tempo tu quiser. Não, nós estamos aprendendo horrores aqui. Enquanto estiver interessante, vou falar. Mas rapidinho, uma outra implicação da epigenética que a gente tem estudado, e que eu resolvi colocar porque eu achei que também seria interessante para, né, o profissional clínico, assim, é pensar que essas alterações, elas podem influenciar também a resposta ao tratamento. Eu acho que é quase intuitivo, né, depois de ter ouvido tudo que a epigenética pode fazer e alterar, é claro que ela pode alterar a forma como alguém responde. E pensando em lítio como sendo, né, o padrão ouro ali como estabilizador de humor, a gente tem estudado bastante como que a genética e a epigenética pode interferir na resposta ao lítio, que é um fenótipo bem definido, tanto clinicamente. Uma das primeiras coisas que a gente fez é mostrar que o efeito do lítio sobre marcadores de envelhecimento, que a gente tem estudado bastante, depende do fenótipo. Então, por exemplo, comprimento de telômero é um dos relógios biológicos mais frequentemente estudados. Eu mencionei eles rapidinho, não falei muito sobre isso, mas é uma parte do nosso cromossomo que diminui à medida que a gente envelhece. Basicamente é isso. E a gente mostrou, tem evidência, não fomos os primeiros a mostrar isso, que o tratamento com lítio em células de pacientes consegue aumentar o comprimento desse telômero. Então, isso é muito interessante sempre pensar que essas medicações que conseguem manter um paciente assintomático, elas têm um papel protetor contra o envelhecimento acelerado, que eu estava discutindo anteriormente também. Mas mais do que isso, ela parece ser específica para o grupo de pacientes e não para os controles. Quer dizer, tu precisa ter um fenótipo de doença, de alguma forma, para induzir esse papel protetor do lítio. Isso a gente também já tinha mostrado alguns anos atrás em outras funções, não só na questão do envelhecimento ali. Por exemplo, um estudo, quando eu era pós-doc ainda que a gente fez, a gente mostrou que o papel do lítio de promover sobrevivência celular acontecia só em células de pacientes e não de controles. Então, isso aqui é o tratamento, são células tratadas sem lítio, com lítio, em células de controles e de pacientes. E nos 3 casos aqui, nas células dos pacientes, o lítio aumentava a expressão dessas proteínas anti-apoptóticas. Então, a gente já vem há alguns anos pensando que essa resposta diferenciada pode se dar em função de um perfil genético ou epigenético que esses pacientes têm e que controles não têm. E isso abre outras portas para muitas outras perguntas de pesquisa, né? Então, talvez aqueles pacientes que não respondem ao lítio, mesmo sendo um paciente, né, você sabe, muitos não respondem tão bem ao lítio comparado a outros que são ótimos respondedores. Talvez essa diferença entre eles se dê em função de alterações genéticas e epigenéticas, muitas das quais eu falei nos slides anteriores. E é possível que o que tu comentasse sobre as medicações que agiam na metilação, que não se sabe exatamente ali onde que vai agir e tal, é possível que o lítio haja especificamente no local onde esses bipolares que respondem têm essas alterações, assim? Sim, é possível. É estudado como um caminho, assim? Então só... Totalmente. É estudado, existem mecanismos que já conseguem identificar um link entre o tratamento do lítio, chegando ali na metilação específica. O mecanismo de ação do lítio é bem complicado, mas um dos principais mecanismos que se acredita é que ele inibe uma enzima chamada GSK3-beta.
E a gente sabe que fazendo isso, a gente muda os níveis de uma molécula dentro das citosol que se chama beta-catenina, nada disso importa. Mas só para dizer que elas conseguem alterar a fosforilação das DNTPs, as DNA metiltransferases que eu falei, que são as enzimas que conseguem induzir ou manter a metilação do DNA. Então, a gente sabe que, mecanisticamente falando, em termos celulares, o lítio consegue chegar numa regulação epigenética. Agora, esse fine-tuning, assim, de saber como que ele consegue ir até um gene, por exemplo, anti-apoptótico ou um gene neuroprotetor e não ao gene que define o fenótipo da célula, isso a gente ainda não entende. Sim, sim. Entendi. E essas células eram células de cultura, sim? Isso, são células sanguíneas que a gente consegue manter vivas em cultura, em laboratório. Então, num contexto aqui, eu chutando bem à frente o que esse tipo de pesquisa pode levar, né, a gente tem mostrado, assim, de uma forma geral, né, independente da implicação clínica que a gente pode tirar desse tipo de resultado, mostra a importância da genética e da epigenética, não só em determinar um diagnóstico, mas de mudar características, né, endofenótipos dentro desse fenótipo maior, que é o diagnóstico. Eu acho que uma das mensagens assim a se levar é que, à medida que a gente entende cada vez mais especificidade, a precisão desses mecanismos, a gente sempre pensa, né, numa situação que a gente possa usar isso em medicina personalizada, né, ou de precisão. Por que não, né? Talvez a gente consiga achar um marcador epigenético que justifique porque uma pessoa responde ao lítio mais do que a outra, por exemplo, etc. E como implicâncias ainda a gente tem, né, que, como eu falei na questão ali da transgeração, né, a gente pode estar modulando comportamentos que, na verdade, vieram de coisas que aconteceram algumas gerações atrás. A gente pode usar a informação, eventualmente, genética e epigenética dos pacientes para propor medicações específicas para aquele sujeito, etc. Né, eu acho que as implicações são várias. A gente continua trabalhando nessa coisa translacional, fazendo as nossas medições ali no laboratório, tentando aplicar ao máximo, né, até porque para ganhar dinheiro a gente precisa mostrar para o NIH a implicação do que a gente está fazendo para a saúde. Mas eu acho que é importante, assim, ter esse diálogo sempre com os clínicos para, né, mostrar o que está sendo feito e para ter um feedback também, saber, olha, Gabriel, tem um grupo específico que não envelhece, por que será que eles não envelhecem comparado a esse grupo? E aí a gente vai e faz os nossos experimentos ali para tentar responder algumas perguntas clínicas, por exemplo. A gente geralmente em translação fala da pesquisa que vai da cama para o laboratório e tem a pesquisa que vai do laboratório para a cama. Então, a gente tenta fazer as duas no nosso grupo aqui. Então, com isso eu termino. Eu queria agradecer, não vou falar, agora eu vou ler 1000 nomes, mas não, só para agradecer que esses estudos são feitos com a participação de muitas pessoas, desde, né, os pesquisadores que estão em contato direto com os pacientes. A gente tem que agradecer muito as famílias de todas as pessoas que se submeteram aos protocolos, que são bastante importantes, as colaborações que a gente tem para fazer brainstorm, para nos ajudar nos protocolos, e tudo mais que a gente precisa do nosso dia a dia, né? E eu queria só deixar meu contato aqui, de novo agradecer demais o convite da Liz, fiquei muito feliz de estar dando uma aula em português. E esse aqui está o meu e-mail, por favor, fiquem à vontade para escrever, pedir paper, enfim, para a gente discutir mais sobre isso. Falei bastante. Não, obrigado, gente. Deu para a gente se interessar pelo assunto. Agora a gente tem que seguir, né? Inclusive, Gabriel, além de tudo, assim, né, da pessoa muito querida e disponível que tu és, assim, tu conseguisse traduzir, porque esse tema é um tema que, para gente que é mais clínico, que não está na pesquisa, é um tema mais árido, né, mas tu conseguisse trazer de uma forma muito simples, assim, até dizendo assim, não prestem atenção para isso aqui, prestem atenção nisso aqui, porque, de fato, assim, para a gente
a gente ter essa ideia, por exemplo, isso que tu trouxesse do lítio todo, assim, do raciocínio, que ele pode estar mexendo em vias, né, genéticas, epigenéticas, aí é uma coisa interessante, porque a gente fica, como clínico, sempre assim, ó, qual é o mecanismo de ação, tentando entender, e aí tu traz de uma forma mais simples, mais palatável para a gente que não está na pesquisa, não está lá dentro da mitocôndria, né, para entender e conseguir pensar isso de uma forma mais clínica, né? Muito bom. Assim, eu tenho te agradecer imensamente, né? Não, fico bem feliz. Super prazer. Para nós, e também até do ponto de vista psicoterapêutico, né? Ajuda a gente a entender muita coisa que a gente observa e que se observa na história das pessoas, né? Mas que não, sem acesso a esse tipo de estudo e de desenvolvimento, a gente às vezes fica solto, né? Na psicoterapia, no ar. E saber que tem linhas nesse sentido é muito, além de muito interessante, é uma coisa que estimula a gente no trabalho, né, também. Sim, se complementam, né, assim, total. Isso vem... Porque eu tava, que eu estava conversando contigo no início, né, e aí caiu aqui a gente teve que trocar de sala e caiu o meu computador, e eu estava te explicando, assim, que o Mário Martins é uma fundação universitária que a gente tem, então, né, a residência em psiquiatria, curso de psiquiatria, curso de psicoterapia, e a gente tem como o nosso ponto forte a psicoterapia, tá? A gente faz atendimento clínico também, mas a gente, né, tem como nosso ponto forte a psicoterapia, então é uma, né, assim, ó, é um paralelo ali, como tu colocasse ali no final, né, tem o medicamentoso, mas o ambiental, né, então nisso a gente se interessa, eu acho que esse teu estudo, assim, ó, nos traz um substrato, assim, mais de pesquisa para a gente até entender e repensar muitas coisas na psicoterapia, né? Não, isso eu sei que é uma discussão, assim, que mesmo não clínico, eu sempre presenciei, desde a época ali do nosso grupo em Porto Alegre, essa questão né, de trazer a biologia para psicoterapia, assim, né? Que a psicofarmacologia, obviamente, a gente automaticamente pensa lá nos neurotransmissores e tudo mais, mas a epigenética vem para mostrar uma coisa que é tão clara, eu imagino, para clínicos, que a gente sempre ouve, né? O quão importante é o comportamento, o ambiente e tudo mais, e traz a biologia por trás disso, né? Então, não vai responder todas as perguntas, tudo que eu falei, a gente sempre pensa como complementando o resto, né? Então, eu estou falando de alterações epigenéticas, não estou dizendo que não tem alterações genéticas, não estou dizendo que não tem alterações em muitos outros níveis, mas é isso que faz, né, essas doenças, esses transtornos serem tão complexos, assim, para tratar, para diagnosticar, e da mesma forma, eles são muito diversos, biologicamente falando, assim, então, enfim, é muito pano para manga. Não, aí, um dos estudos ali, até tinha o gráfico redondo ali, se não me engano, não sei se eu entendi bem, mas eles mediam as vocalizações dos ratos, né? Se não me engano, os que tinham maus tratos eram 70 e tantos % de vocalizações, os outros 0,7, alguma coisa assim. Vocalizações análogas ao choro, né? É uma frequência específica que tem, né? Isso, então, o próprio comportamento dá para ir, do animal, né? Dá para ir correlacionando com o comportamento humano e com a parte da biologia. É muito interessante esse tipo de estudo, né? Sim, não, a pesquisa pré-clínica com animais para epigenética epigenética psiquiátrica é muito interessante, tem muita coisa, com adição, nossa, tem muito estudo mostrando que o uso, por exemplo, de cocaína na primeira geração, ainda aquelas alterações induzidas permanecem, por exemplo, 5 gerações depois, filhotes, tem umas coisas muito loucas, assim, muito interessantes, com epigenética que dá para ser feito com animais que a gente ainda não tem poder para fazer com humanos. E um grau de refinamento, assim, não é mais só condicionamento positivo e negativo e tal, se reconheceu essas vocalizações negativas. Sim. Tem modelo animal de tudo. Pro lado da
psicoterapia, eu digo, isso acaba sendo muito interessante, porque correlaciona diretamente com uma expressão afetiva do animal, né? Não, mesmo assim, olha, não estando envolvido em pesquisa, né, primariamente clínico, como a Alice falou, eu acho que a literatura da epigenética é uma literatura bem... que vai ser sempre interessante, assim, mesmo vocês não precisam ir lá para os métodos, mas, sabe, a implicação dos estudos vai ser sempre uma coisa que eu acho que qualquer um consegue perceber que é interessante de alguma forma, sabe? Essa questão do ambiente todo sempre vai ter um caráter estimulante, assim, para quem lê. Então, e se vocês quiserem alguma coisa, é só me pedir ali no e-mail. Estão sempre abertos. Vamos sim, vamos até te pedir outras aulas futuramente, à medida que tu fores, né? Vamos lá. Tocando, né? Pós-pandemia. Já vou seguir no Twitter ali, vendo como fora. Comentando alguma coisa. Beleza, gente. Então tá. Agradeço de Gabriel, novo, viu? E nós é que te agradecemos imensamente essa tua aula, essa tua disposição. E estamos aqui, daqui a pouco nós vamos fazer umas pesquisas de psicoterapia e epigenética. Olha aí, ó. Bola aí que a gente, paciente, tem aqui. Me chama. Tá bom. Certo, querido. Muito obrigada. Tá? Fica bem aí. Vocês também. Como é que vocês estão na pandemia? Só para a gente finalizar, como é que estão? Já estão liberados para o hospital, mas a cidade ainda está... Ela está reabrindo, mas é que aqui os estados estão fazendo bem diferente, né? Então, o Texas é um dos 2, eu acho, estados que começou a reabrir essa semana. Mas a curva já está bem baixa, tá? Ela não se compara ainda às curvas que a gente tem no Brasil, que não estão. A nossa já está bem baixa agora aqui. A gente sabe que daqui a algumas semanas vai ter de novo. Eu acho que vai ter outra quarentena, Mas eu tô de volta ao trabalho essa semana. Enfim, mas a gente tá bem. Tô de máscara, aquela coisa. Então tá, querido. Muito obrigada. Não vamos tomar mais, né? Deixar tu descansar também. Não, tá ótimo. Estamos à disposição. Vamos seguir em contato. Isso aí. Tá? Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau, beijo. Obrigada, Gabriel. Tchau, tchau.